Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia, ainda sentadinho. Livro de Atos, capítulo 5. Aleluias. Atos, capítulo 5, a passagem que fala sobre Ananias e Safira. Pastor, você vai ministrar dízimo de novo? Não. Vou falar sobre o Espírito Santo de Deus. Aquele que habita sobre vós. Amém? Antes de fazer leitura, depois que inauguramos aqui, a gente tem visto alguns irmãos que se achegaram e estão frequentando, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Depois, se vocês quiserem uma visita para conhecer melhor o ministério, conhecer melhor os pastores que aqui Deus escolheu para estar administrando, você vai procurar a diaconisa Jéssica. Se coloque de pé, Jéssica. Ela vai estar agendando aí, em nome de Jesus, para que nós possamos agendar, visitar você e você conhecer um pouquinho mais do que é o Ministério Ebenezer, qual o objetivo que Deus tem aqui dentro, como começou. Iremos lá na tua casa dar boas-vindas e, claro, levar as bênçãos do Senhor, abençoar o local onde você habita. Amém? Aplaude ao Senhor Jesus. Deus abençoe a vida do Orlando. Estou crendo no milagre. Orlando é o obreiro oculto, né? Sempre que precisa, a gente corre, pede socorro. Ele está aqui mexendo numa elétrica, alguma coisa. Se encontra internado, está com uma enfermidade. Mas eu creio que é um período. Já já ele estará conosco, em nome de Jesus, amém? Cuidando aí da sua saúde. Ele é um homem que cuida muito bem da sua saúde, alimentação, faz o seu exercício, a sua caminhada diária, mas nada disso nos tira de ser acometido por alguma enfermidade, mas eu creio que é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Atos capítulo 5 diz assim: mas um certo homem, varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava no teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração, ou essa mentira? Não mentiste ao homem, mas a Deus. Não mentiste ao homem, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio a todos os que estavam, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade, ou aquela propriedade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto com o seu marido. E houve um grande temor
em toda a igreja e em todos os que ouviam essas coisas. E muitos sinais e prodígio era feito entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unicamente no alpendre de Salomão. E você aplaude ao Senhor. Glória a Deus. A gente, por costume, faz uso dessa passagem para trazer ali a fidelidade com Deus, sobre a vida de Ananias e Safira, o temor que nós temos que ter para com o Espírito Santo. Deus, Ele vê uma necessidade sobre as nossas vidas, sobre a humanidade, e vendo essa necessidade, a necessidade é: o meu povo está perdido, o meu povo anda no caminho da maldição, da maldade, o meu povo anda em prática da perversidade, do pecado, da lascívia. Deus, Ele resolve então enviar primeiro 2 homens, um deles, João Batista, para preparar o caminho e dizer: olha, é chegado o reino de Deus. O outro, chamado Jesus Cristo, seu Filho amado. E por que isso? Porque Deus enviou Jesus, está na Bíblia, João 3,16, se não me falha a memória, que Deus amou o mundo, eu e você, de tal maneira que Ele tomou a decisão de enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, por amor à minha vida e por amor à tua vida. A necessidade de salvação precisava de um sacrifício maior. E por que isso? Porque o povo estava perdido. Jesus, Ele começa o seu ministério ensinando os discípulos, curando, livrando, libertando nas cidades aonde Ele passava. Jesus, Ele vai instruir agora os discípulos em dois, para que vá fazer a missão em algumas cidades. E nessa separação, Ele também trabalha na vida dos discípulos. Como assim, pastor? Pedro era pescador. Mateus, ele era cobrador de impostos. E em uma dessas missões, Deus envia, mas nessa missão de preparação, Deus, Ele trabalha em outra maneira. Ele envia Mateus e Zelote. E quando olhamos para esse contexto, os zelotes eram um exército que se levantou, um grupo religioso que se levantou para combater o Império Romano. E Mateus era cobrador de imposto. Mateus servia ao Império Romano. E Jesus estava mandando os dois para uma missão. Qual era a missão? Levar o Evangelho, proclamar o nome de Cristo, proclamar o nome de Deus, curar, salvar e libertar. Mas como? 2 inimigos, constituído pela visão humana. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus nunca vai colocar do teu lado a pessoa ideal para você fazer a obra. Jesus vai colocar do teu lado pessoa com diferenças. Não é com intrigas, é com diferenças. E por quê? Para que nele seja quebrado toda a indiferença, para que nele se cumpra todo o propósito, por amor ao sangue dele, por amor à vida daquele que necessita conhecer. É por isso que Deus faz isso. E no domingo eu estava lendo e Deus me deu essa palavra, domingo pela manhã, e Ele falou: não é para hoje, é para a ceia. Entenda isso. Essa palavra a gente faz uso muito para a ministração do dízimo, para falar da fidelidade e o temor a Deus.
Só que Deus falou, não é para ofertas, é para a ceia. É para que o povo me conheça. É para que o povo conheça literalmente a Deus. A Bíblia vai dizer que Ananias e Safira, ele mente para quem? Para o homem. Ele mente para Deus. Ele mente para o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Eu vou trazer uma panorâmica aqui para a gente entender. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Onde ela habita? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E onde ela habita? Em nós. Então, o Espírito Santo sabia de toda a situação que Ananias e Safira projetou. Para colocar a mão aonde não devia. Alinhada com a sua esposa. Deixa eu te falar uma coisa. Tem assunto entre esposo e esposa que alinham-se, mas Deus não está. Esse é um fato. Ananias e Safira alinharam. Vamos dar somente a metade. Ligado na terra, ligado no caso aqui, inferno. Deus não estava. Mas o Espírito Santo habita. Ele habita e o Espírito Santo, ele fala. E por que ele fala? Porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele habita em nós. E ele não quer que do nosso coração, da nossa boca, saia mentira. Por que isso? Porque ele é o Espírito que habita em nós, porém o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade habita sobre você. Ele habita. Quem é o Espírito Santo? Ele fala, ele pensa, ele toma decisão, ele tem sentimento. Olha para cá, como assim ele toma decisão? Eu vivi uma experiência. A minha esposa vai lembrar. 3 dias internado. Cardiologista, vários exames de lá, exame de cá, o que aconteceu com você e etc. Não conseguiu descobrir o que eu tinha. Cardiologista, neuro e outra equipe médica. A última seria a fisioterapeuta. Faça ali o exercício e ainda percebeu que nos exercícios ainda estava meio torto, meio penso. Aí o Espírito Santo toma a boca dela e diz: protocolo, eu não posso fazer isso. Olhando para a fisioterapia, você ainda está torto, mas está em condição de ser liberado. Eu já havia recebido o alta do cardiologista, só faltava a fisioterapeuta liberar, e ela libera. Só que Deus toma a vida dela e fala assim: olha, eu não posso falar isso. Uma serva do Senhor que mora lá em Suzano, eu não posso falar isso, é contra o protocolo. Mas faz o seguinte: o teu problema é os cristais. Marca um otorrino. Antes de você receber a alta já estava prescrita. Marcamos o otorrino. Era descer para o otorrino e assinar a alta. Quando fui fazer o exame do otorrino, o tal dos cristais, quando o médico fez uma manobra na minha cabeça, instantaneamente o vômito. Decisão do Espírito Santo usando a vida daquela mulher. O teu problema não é neuro, não é cardiologia. O teu problema é os cristais. Pastor, o que é os cristais? É uns cristais que eu bati a cabeça e eles desceram e eu não tinha mobilidade. Quando o médico fez o exame, aí descobriu. E aí foi para uma outra série de exames. Sabe qual? Isso eu estou falando da minha experiência.
Mas no caso aqui, o Espírito Santo, ele toma uma decisão. Existia ali um grupo, uma liderança que estava orando, o serviço crescia, e o Espírito Santo falou: olha, separa para mim Paulo e Bernabé, que eu tenho uma obra para ele. Tem decisão na minha e na tua vida, que é tomada pelo Espírito Santo. Por que isso? Porque ele habita para gravar, ele habita entre nós. Quem é o Espírito Santo? Ele tem vontade? Sim. Tem ciúmes? Sim. Tem ciúmes de você, pastor Angelina. Tem ciúmes de você, Léo. O Espírito Santo, mas ele é a terceira pessoa da Trindade, tão importante. Como que ele tem ciúmes de mim? Seria eu que teria que almejar também. Mas ele sabe o valor que você tem para Deus. Ele sabe a missão dele aqui na terra. Ele tem ciúme quando você pega o espaço dele dentro do seu coração, dentro da sua alma, e ocupa com coisas que não agradam a Deus. Ele tem ciúme. Quem é o Espírito Santo? Ele fala de Jesus, ele glorifica o nome de Jesus. Quem é o Espírito Santo? Ele convence o homem do pecado. Habita em você. Pastor, o que é isso? Convence o homem do pecado. Nós temos conhecimento do que é e do que não é pecado? Sim. Quando você renuncia, eu renuncio a esse pecado. Por quê? Porque você sabe quem habita aí. Eu estou em pecado, mas eu sei quem habita aqui, e ele me fortalece. A partir de hoje não peco mais. Olha o que Jesus disse para a mulher pecadora, que os homens estavam de pé para apedrejá-la. Mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, não vejo nenhum, nem eu. Vá e não peques, vá e não peques mais. O Espírito Santo nos convence de todo o pecado. Ele transforma o crente, irmãos. Coloca para mim, Mateus, Romanos capítulo 2. Olha a transformação que o Espírito Santo faz na minha vida e na tua vida. Perdão, eu falei errado. Romanos 8:2. Romanos 8:2. É uma palavra muito conhecida. Aleluias. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. O que é isso? A necessidade de Deus foi em ver que nós estávamos perdidos no pecado. Ele envia Jesus Cristo. Quando eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, acontece essa transformação na vida do crente. Por que você está aqui hoje? Qual é o motivo que você está aqui hoje? Porque Jesus transformou a tua vida. Porque talvez anos atrás você não estava aqui, você estaria no shopping, você estaria em um bar, você estaria em uma biqueira, você estaria em uma casa de prostituição, você estaria onde? Alimentando a tua carne. Mas Deus te trouxe aqui porque o Espírito dele transformou a tua vida, e hoje você és. Você és. Quem é o Espírito Santo? Ele te capacita. O Espírito da verdade que nos capacita. Ele gera em nós um fruto, ele gera em nós um do Espírito. Irmãos, tem situação na nossa vida hoje que a gente resolveria no tapa, no chute,
mas pelo fruto do Espírito Santo, hoje a gente resolve esse assunto dando a outra face. O que é dar a outra face? É dar o exemplo. Para ficar bem claro aqui, não é se apanhar de um lado, você dar o outro lado da face. É você tomar uma cacetada, é você ser humilhado, é você ser... Fugiu a palavra. Passado para trás, maltratado, e você deu o exemplo de Cristo. Eu tenho fruto do amor. Sabe qual é um aprendizado que eu tenho comigo como homem, Adevaldo? Aquele que vem me agredir, ele está precisando da minha ajuda. Ele está precisando da minha ajuda. Por quê? Porque eu tenho Cristo. Eu reconheço o fruto do Espírito na minha vida. E quanto é para colocar em prática? Quando Jesus diz para mim e para você: olha, amai os vossos inimigos, ofensores. Então aquele, quando vem me ofender, ele não tem no seu coração, dentro de si, a base da palavra de Deus. Ele não consegue dominar aquilo que está dentro de si. É por isso que vem para fora. É por isso que vem para fora. O Espírito Santo te capacita? Sim, olhe para mim. Orgulhoso. E depois que aceitou Jesus, tem orgulho. Qual é a diferença? Porque eu fazia as coisas e me orgulhava daquilo, me achava. E o que tem orgulho, está aqui dentro o orgulho. Mas o que você faz? O Espírito Santo me capacita. Tem hora que o orgulho quer sair, e mediante a capacidade do Espírito Santo, eu falo: tu está morto em nome de Jesus. O Espírito Santo me capacitou para dominá-lo. Mas ele está aqui. E é por isso que eu não gosto de elogio. É por isso que eu tenho outra preferência. Porque o elogio vai me deixar um pouquinho mais soberbo, orgulhoso. Pastor, agora você está numa igreja grande, bonita, Deus está fazendo lá, louvado seja Ele. Nossa, pastor, que bênção, parabéns para você. Parabéns não é para mim, parabéns é para quem faz. Eu não faço, parabéns é para quem está aqui, ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática. Não é o homem. Eu não posso abraçar essa causa. Por quê? Porque o que está dentro de mim quer pular para fora. Mas o domínio próprio, o do fruto do Espírito, o dom espiritual que Deus me deu, eu coloco ele em primeiro lugar. Sufoco o orgulho, mato a minha carne. Ele capacita. Aleluias. Quem é o Espírito Santo? Eu falei algumas coisas, mas na nossa vida, ou manifesta o Espírito Santo, ou outro Espírito. Qual é? Qual é esse outro Espírito? Eva. É mentira dele. Se você comer do fruto que está no jardim, você vai ficar tão forte quanto ele. Ananias, dá só a metade, ninguém vai saber. Olha para cá, Jesus, amigo, por que deixaste Satanás encher o seu coração? Espírito da verdade, espírito das trevas, espírito da mentira. Quem habita? Nas suas atitudes, nas suas emoções, no seu comportamento, quem habita? O espírito que capacita? O espírito que te convence a levar vantagem?
o Espírito que te eleva. Qual o Espírito? A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Pedro, às 3 horas da tarde, ele vai orar junto com João, e ali jazia um coxo, acostumado a pedir esmola, autorizado a pedir esmola com a sua capa, e ele pede para Pedro, só que Pedro, cheio de autoridade do Espírito Santo de Deus, ele diz: olha, eu não tenho nada, mas o que está aqui, o que me enche, isso eu te dou, levanta-te e anda-te. Qual o Espírito que habita em mim e em você? O que temos permitido ser cheio? Ananias e Safira, o espírito da mentira encheu. Qual foi a consequência? Qual foi a consequência? Morte. Judas, Satanás encheu o coração dele. Qual foi a consequência? Suicídio. Eva, qual foi a consequência? Pagamos até hoje. Por conta que o espírito de engano encheu seu coração. Pense nas consequências. Pense quem você é para Deus. A sua relação, eu mesmo, Adevaldo, um dia pode te humilhar, mas a sua relação não é com Adevaldo, a sua relação é com o Espírito Santo. Paulo está ministrando a palavra de Deus. Eutico está no 3º andar. O jovem cai, a notícia chega. Eutico está morto. Paulo, cheio do poder, ele acalma a população dizendo: olha, se acalma, ele está vivo. Calma, calma, ele está vivo. Calma. E debaixo da autoridade do Espírito Santo que estava nele, cheio de poder, Eutico viveu. Irmãos, esse Espírito habita em mim e em você. Tu tem autoridade para determinar aonde não há vida, que haja vida. Tu tem autoridade para determinar, se você for cheio do Espírito Santo, para dizer para a enfermidade: bate, retirada agora. Ele habita em você, está liberado sobre a tua vida esse poder. Olhe para cá. Eliseu morre, Eliseu é sepultado. O homem cheio de Deus, que operou mais milagre do que Elias, cheio de Deus, que está dentro de nós. Eu não vou me aprofundar hoje nas pequenas, eu estou falando de grandes coisas, grandes acontecimentos, mas nas pequenas coisas, eu não vou me aprofundar hoje, mas eu vou trazer para a igreja. Eliseu, cheio de Deus, de autoridade, no seu sepulcro, lançaram um corpo de um homem, o homem morto. Quando esse homem morto bate nos ossos de Eliseu, a Bíblia vai dizer que esse homem reviveu, ele ressuscitou. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus te levantou nessa terra para gerar vida. Vão olhar para vocês e vão buscar o caminho que vocês estão seguindo. Vão olhar para vocês e vão pedir: olha, me apresenta esse Espírito da verdade. Me apresenta esse Espírito de Deus, porque eu estou morto, mas eu quero viver. Essa semana eu falava numa mesa, onde estavam alguns irmãos, e eu falei: olha,
Deus enviou Jesus Cristo. Ele fez a sua missão. E Jesus deixou uma promessa para mim e para você. Qual é essa promessa? Vocês não ficarão só. É melhor que eu vá. Porque quando eu for, virá o Consolador, o Espírito da verdade. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Não estamos. Não estamos. Eu disse na roda hoje, não se prega do Deus que habita na terra. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele está onde? Sentado à direita. Ele está no seu coração. Através de quem? Deus está na tua vida. Através de quem? Mas hoje não se prega mais sobre o Espírito Santo. A pessoa que Jesus deixou para cuidar de mim e de você. A pessoa que deixou para quando você passar por situações e te ver no canto da sua casa ali chorando, é para você chamar ele. Mas os pastores não se pregam mais sobre o Espírito Santo. É só. Não é isso. É o Espírito Santo Consolador, aquele que vai secar as tuas lágrimas. É o Espírito Santo que exorta a igreja, aquele que vai mostrar o caminho para a tua vida, aquele que te guia. É esse Espírito Santo que nós estamos pregando, é esse Espírito Santo que queremos valorizar. Por quê? Porque você é morada dele. Olha o que Jesus está dizendo, na casa do meu pai há muitas, na casa do meu pai há muitas moradas. Então logo nós estamos aqui de passagem. A casa que você mora não é tua. Paguei com meu dinheiro. Deixa eu te pagar o IPTU, os impostos. Mas na casa do meu pai, a morada que está reservada para mim e para você, não tenho conta de água, não tenho conta de luz, não tem IPTU, tu não precisa pagar o ABITS, qualquer tipo de imposto. Por quê? Porque o amor de Deus pela tua vida, ele é imenso. Ele enviou o Filho dele, e o Filho dele deixou o Espírito Santo para habitar sobre você, para te ajudar nas causas mais difíceis. O Espírito Santo é para caminhar com você e dizer assim: Eva, segura um pouco mais, que o meu pai, o nosso pai, o Rei da Glória está chegando, eu te ajudo. Eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Não desista, não para, não busca alternativa. Eu sou o caminho. Mas qual o valor que nós estamos dando para o Espírito Santo? Onde eu tenho colocado o Espírito Santo? Se ele habita em mim, o que eu tenho fazendo com ele? Qual o meu relacionamento com ele? Mas a minha vida não muda, por quê? A mensagem hoje é para você entender que nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer que nós somos falhos, mas mesmo os falhos, nós temos uma grandeza dentro de nós, e essa grandeza chama-se a terceira pessoa da Trindade. Jesus vai dizer: olha, eu rogarei ao meu Pai, que envie outro de mim, mesma matéria. Os discípulos tiveram o privilégio de ver Jesus em matéria,
E nós recebemos não externamente, nós recebemos internamente a matéria, o Espírito que habita sobre nós, que é o Espírito Santo, que nos reveste de poder, de autoridade, de orientação, que mostra o caminho, o que eu tenho feito com Ele. O meu amigo, o nosso amigo. Qual o valor? Será que eu tenho dado mais valor às coisas dessa terra do que ao Espírito Santo? Quando olhamos para nós e nos avaliamos, vamos entender aonde nós estamos colocando o Espírito Santo na nossa vida. Aonde? Falei para minha esposa, eu falei, olha, não se fala mais, não se pede mais ajuda para pagar as contas da igreja da reforma. Eu tenho um amigo, eu vou falar com ele, nós vamos orar. Segura, e vocês verão a glória de Deus. E vocês verão o tamanho do poder do Espírito Santo. Não é porque eu vou orar, mas é porque Ele quer se movimentar no meio da igreja, através da tua vida. Não é porque eu vou orar, porque eu tenho um relacionamento com Ele, não. Porque Ele quer que você ore, busque por Ele, e Ele quer te abençoar. Veremos a glória de Deus. Sabe quando Deus me mostrou com cheques na mão assim para pagar as cadeiras? E Deus deu 10, 15 dias no máximo. Deus abençoou alguém aqui na igreja e deu o valor exato para pagar as cadeiras. Sabe o que o pastor fez? Pagou outras coisas? Não. Pagou as cadeiras, recolheu todos os cheques que estavam parcelados, fez o recibo, entregou na mão do irmão e as cadeiras foram quitadas. E Deus está procurando um para fazer um milagre aqui hoje. O dinheiro vai vir de um. Eu tenho na conta, não quero, porque não é manifestação de Deus, é algo que está parado, e Deus vai fazer, só para saber que Ele habita em você, Ele conhece a sua estrutura, e Ele vai te usar, para suprir a necessidade dEle. E o que eu vou ganhar com isso? Experiência. É por isso que eu estou falando aqui, nós vamos orar ao Espírito Santo. Causas impossíveis, porque assim eu creio. 1,65 m. Ele escolheu habitar. 1,46 m, 56. Ele escolheu habitar. 1 m e quanto, Valentina? Cadê a Valentina? 1,73 m, 13 anos de idade, ele escolheu habitar. 40 quilos, 20 quilos, 60 quilos, 80 quilos, ele escolheu para habitar. Corpinho bonitinho, corpinho feinho, ele não escolhe isso, ele escolheu para habitar, para fazer morada, para mudar a nossa história. Cabelo arrepiado, grisalho, sem cabelo, ele escolheu para habitar. Eu brinco com ele, ele brinca comigo, viu? Não vai achar que é ousadia, não. Mas ele escolheu você, Letícia. Ele escolheu a tua casa para fazer um grande milagre. Ele escolheu você, irmã Maria, para agir e fazer um grande milagre. Assim Ele nos escolheu para dizer quem é
o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, aonde Ele habita, a terra seca, Ele muda a história, Ele abre rios em lugares secos, como foi liberado aqui. Ele atua, Ele muda. Saia daqui hoje, vivificado e fortalecido, e ousado pelo Espírito Santo, dizendo: Senhor, até os meus ossos, o Senhor habita. O tutano dos meus ossos é revestido pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo da verdade. Ainda que não haja vida, farei milagre. Esse é o poder do Espírito Santo. Esse é o poder de quem habita em nós. Para de dar ouvidos ao espírito de engano. Para de dar vazão ao espírito de engano. Eu estava ouvindo um áudio essa semana, e o rapaz disse assim, cometeu uma atrocidade, ele disse assim, não fui eu. Você sabe o que é isso? O pecado, ele cria situação. Abre brecha, como abriu Eva, como abriu Judas, e entre outros. Cometeu atrocidade. Depois, ele sai. E fica a realidade ali. Sabe qual foi a justificativa dele? Não fui eu. Não era eu. Mas foi alguém que entrou pelo pecado. Alguma brecha entrou. E o inimigo, ele veio realmente para tentar destruir a nossa vida. É por isso que nós temos que estar assim, coladinho, juntinho com o Espírito Santo de Deus. Eu sempre, desde criança, porque eu aprendi com meu pai, com poucas palavras que o meu pai falava. Eu prefiro me prejudicar, mas prefiro andar na verdade. Desde criança. E esse Espírito da verdade, ele está aqui. Aplaude ao Senhor. Ainda sentado, deixa eu perguntar. Tem alguém